Boa noite. Vamos aguardar a convidada de hoje entrar. Nath. Boa noite. Foi o convite, Nath? Se não foi o convite, põe assim, para participar junto, daí eu aceito aqui. Não foi? Nossa, que convidar. Vai aparecer um convite aí para você. Boa Boa noite. noite! Boa noite, pessoal! Oi, Cá! Olá, Nath, tudo bem? Como você está? Eu tô bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Show! Vamos aproveitar, chamar a galera aqui para a live. Isso Vamos aqui no mesmo. aviãozinho, convidando. A Willy, o Amiga. João, meu namorado. Vão Quanto compartilhando tempo. essa live, gente. Vão compartilhando. Isso, vamos colocando, chamando aqui as pessoas no aviãozinho. Meu áudio tá bom, Cá? Tá ótimo. A Willy, boa noite, linda! Que saudade de você. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Nath, que você aceitou aí o convite para estarmos juntas aqui essa noite. Muito, muito obrigada. Você é vou apresentar você, depois você se apresenta. Você é uma pessoa Certo. muito querida. Infelizmente a gente não mora muito próximo, mas graças a Deus temos aí as redes sociais que nos deixam juntas. Além de linda, maravilhosa, mulher próspera, feminina, abençoada, capricorniana, e grandes coisas estão por vir. Amém. Amém. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu em 2024. Bora. Primeiramente, eu queria agradecer, Cá, pelo convite, né? A gente está nesse movimento aí, a gente sabe da importância que é da gente se unir, né? Das mulheres se unirem para falar do Senhor, para falar de prosperidade, sobre mentalidade. A gente sabe do quanto as mulheres e o mundo hoje está precisando disso, né? Então, eu te agradeço o convite. Confesso que eu estava um pouco parada nas lives e o seu convite me deu um ânimo de novo. Eu falei, eu preciso voltar, né? E esse convite vem muita boa hora, assim, para mim. E te agradeço bastante. E também por ser essa mulher maravilhosa, né? A gente se viu, acho que uma vez só, né? A gente viu na sexta, no sábado de Foi, novo. foi nos eventos, né, lá em São Paulo. E logo já a gente já se conectou, já conversou, né? Então, você também é uma pessoa maravilhosa, uma mulher que me inspira pela sua rotina, que eu acompanho aqui nos stories. Não Já é te fácil. falo, não é fácil. E eu já te falei o quanto as suas lives, os seus stories, o quanto Deus já falou comigo através, né, das suas mensagens. E a gente já conversou algum tempo atrás, né? O quanto o Senhor ele falava através das suas mensagens também na minha vida. Isso foi muito importante. É muito interessante você comentar sobre isso, Nath, porque assim, às vezes eu tô ali gravando algo e é muito interessante.
é algo que eu sinto. Às vezes tem gente que briga comigo, ah, você tinha que ter algo programado para você falar. Eu falo, mas eu não funciono dessa maneira, não é assim. Eu sinto, simplesmente vou lá, gravo. Muitas vezes depois eu assisto, fico me julgando, falo, nossa, mas eu fico pensando assim, será que fez sentido o que eu falei? Eu fico assistindo depois as lives, né? Eu falo, nossa, mas parece que não deu muito sentido. E é muito importante né, você falar, as pessoas que nos assistem, nos dar um feedback, porque aqui a gente está com a cara e com a coragem. É. E quando a gente tem uma amiga minha que sempre me assiste também, e ela falou, nossa, sempre fala para mim, muito obrigada, porque é muito importante esse feedback, a gente saber, porque a gente está aqui dando a nossa cara a tapa. A gente está aqui se Exatamente. expondo nas redes sociais, né, Nath? Só quem É. se expõe sabe que não é Não, fácil. não é fácil. E é bem isso que você falou. Às vezes parece que a gente não tá falando coisa com coisa. Depois, às vezes, eu vejo algumas coisas que eu falei, eu também falo, gente, mas por que que eu falei isso, né? E é o próprio Espírito Santo, né? Se a gente falasse tudo da nossa cabeça, tudo racional, não faria sentido para ele, né? A gente sabe que as coisas que o Senhor faz não tem muita. A parte racional do negócio não é muito com ele. Ele faz o sobrenatural mesmo acontecer. E quando a gente fala diretamente para alguém, mesmo sem saber quem vai alcançar esse vídeo, é ele falando, né? Porque ele sabe de quem vai assistir, quem precisa da mensagem. Eu falo que agora eu entendo que eu sou apenas a mensageira, né? Que eu sou apenas o instrumento aqui dele que vai passar adiante, né? Nada é da minha capacidade humana. Isso eu já entendi. E a gente vai falar um pouquinho de aprendizados e a Willy tá aqui nessa live, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela comentou, né? Que tá aqui torcendo por cada evolução minha. E ela fez muito parte, assim, do meu 2024, bem no finalzinho ali do ano, que foi no evento da Ana que a gente se conectou também lá em São Paulo. Então, Deus é assim, né? Ele vai conectando, ele vai trazendo mensagens, a gente vai passando as mensagens e quando a gente vê, já impactou bastante pessoas, né? Ah, ela Sim. está linda. Ai, que maravilhosa. Mas isso faz muito sentido. Eu amo as redes sociais também por esse motivo. A gente está aqui colocando nossa cara a tapa, a gente deixa gravado, coloca lá, espalha no YouTube, enfim. E aí, a gente nem imagina, porque às vezes a pessoa que vai, que precisa ouvir essa mensagem, ela não está nem ao vivo aqui com a gente. Ela não vai nem entrar nessa live, mas ela vai assistir depois gravada. Às vezes de madrugada. Exatamente. Enfim, eu já recebi relatos da pessoa falando assim, olha, eu estava com uma crise de ansiedade e eu não sei o que aconteceu, eu entrei ali no Instagram, o primeiro vídeo que veio foi o seu. E eu me acalmei. Então é sobre isso, né, É, Nath? A mensagem ser ouvida para quem já está preparado para ouvir. E para quem não exatamente. está, não precisa concordar com o que a gente está falando, não precisa falar, nossa, elas têm razão, não é sobre isso. Mas talvez por ouvir uma palavra diferente do que você está acostumado a ouvir, uma Sim, reflexão. É você depois ficar pensando, nossa, será que faz sentido o que elas falaram? Como que eu posso usar isso na minha vida? sim. E é plantar a sementinha, né? Eu costumo falar muito isso com o João, com meu namorado, e a gente fala sobre plantar a sementinha para as pessoas, às vezes não vai nem fazer sentido na hora que a gente for falar com aquela pessoa. Mas a gente deixou ali um toque para ela refletir, para ela pensar, para em algum momento ela voltar à memória do que a gente conversou, né? É, Se a gente for pensar em todo mundo que a gente vai alcançar, é humanamente impossível, né? E às vezes a gente faz a live para determinadas pessoas do nosso nicho ali do Instagram, né, para o nosso público, e aquelas pessoas mesmo não vão ser tão impactadas como alguma outra que vai assistir depois, igual você falou, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que a gente está limitado aqui ao nosso público, quanto na verdade as redes sociais elas têm o poder da mensagem chegar muito mais rápido, porque imagina se todo mundo que assistir fala, gente, ó, vou compartilhar com vocês, colocar no grupo da família, colocar no grupo de amigos, olha, eu estava ouvindo o que elas falaram, faz sentido, o que vocês acham? Então a palavra se espalha muito mais rápido, por isso que Exatamente. eu amo o poder das redes sociais. Exatamente. Hoje a tecnologia veio para nos ajudar muito, né, nessa questão. A Mica, que está até aqui comentando, minha mentorada linda, a gente se conectou, a gente não é da mesma cidade, ela é de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto,
E a gente se conectou através do digital, né? Através da internet. Ela até falou que Deus não te coloca em um lugar à toa. Você sempre vai deixar um aprendizado para alguém. Exatamente. Né? Que é uma coisa que eu falei para ela uma vez. E é muito isso. Né? Nada das fases da nossa vida é à toa. Em nenhum lugar que a gente pisa a planta dos nossos pés é à toa. Né? Então, até o nosso movimento, né, de ter ido para o evento da Ana e hoje a gente está aqui. Então, lá atrás não foi à toa. A gente tem que dar os passos, né? Que aí Deus vai enxergando o movimento. Sim, eu até um pouco antes da gente entrar aqui na live, eu estava pensando justamente por isso. O quanto uma decisão muda tudo. Nós decidimos fazer o curso da Ana, nós decidimos sair da nossa cidade. Você ainda não tem filhos, mas no meu caso, eu deixei os meus Sim, filhos, marido, para passar um final de semana. Enquanto muito bem com maus olhos, muitas pessoas enxergam o nosso desenvolvimento, o nosso sim, esforço em procurar ser melhor, e não melhor eu ser melhor do que você, ou não é sobre isso. É sermos melhores para servir, exatamente. para servir o próximo. E aí muitas pessoas ainda não estão na mesma sintonia que nós está, tudo bem. Mas o quanto, às vezes as pessoas falam assim, ou ouço muita gente falando assim, eu vou lá pro curso. Mas não é só isso, gente. E as pessoas que você vai se conectar, e as amizades que você vai fazer, ali pode sair Exatamente. nova sociedade. Então é muito além que só um curso, né, Nath? Exatamente. E às vezes é o que você falou, as pessoas, às vezes próximas mesmo, não entendem. Ah, mas você vai de novo fazer curso. Ah, mas você só faz curso. Não tem a ver com o curso. Ah, É exatamente isso. Mas eu aprendi muito isso ano passado. Eu não tinha essa visão, né, desse todo, que é a gente se movimentar, a gente estar em movimento, a gente dar o passo para Deus dar o chão. Eu vivi muito isso em 2024, né? E Deus vem fazendo grandes coisas na minha vida, mas eu vejo muito como, conforme eu me movimento, aí ele vai derramando mais uma porçãozinha. Aí conforme eu dou outro passo, ele vai derramando mais um pouquinho. Por quê? Porque ele vê, né, esse coração disposto em servir o reino. E isso que você falou, assim, foi uma grande virada de chave. Eu falei, o quanto de mulheres que eu me conectei em cada lugar que eu fui, em cada curso, em cada imersão, em cada mentoria online mesmo. E, assim, é a ambiência, né? Não tem a ver com o conteúdo do curso, mas tem a ver com a ambiência do lugar ou das pessoas ali, seja presencial ou online. A gente precisa estar em novos ambientes. Não tem como a gente mudar de fase sem a gente estar em novos ambientes. Isso, para mim, já ficou muito claro. Foi um dos aprendizados de 2024. Já vou falar aqui, porque foi assim, virou uma chave na minha cabeça. com certeza. Estarmos conectadas juntas no mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Agora você falando, me veio muito um versículo que eu amo demais e que eu acho que tem tudo a ver comigo. Mateus 6,33, está até em destaque aqui no meu Instagram. É buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será dado em acréscimo. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que você acorda tão cedo? Para quê? Por quê? Por onde? Mas para que fazer isso nesse horário? Você pode fazer isso em outro horário. Mas, quando a gente sabe na onde a gente está e para onde a gente quer ir, a gente sabe o caminho a percorrer. Exato. Fácil não é, Não, mas também não é impossível, né, Nath? exato. E você me falou isso e muitas vezes eu falava, mas para que eu vou fazer isso, né? Eu não preciso disso agora, não é o momento. E me veio muito aqui agora, né, no meu coração, não é para quê, é para quem, né? Para quem eu tô fazendo isso, que é pro Senhor. Então a gente sabe, né, igual você falou, quanto mais eu busco o reino, mais ele acrescenta na minha vida. Seja em qualquer área, né? As coisas vão fluindo, vão acontecendo, ele vai entregando, mas se a gente não tem uma mentalidade renovada para entender as bênçãos que vão chegar, não faz sentido, né? A gente acaba ficando na mesmice, na mesma fase, dando volta, assim, parece que em círculo, e ainda a gente fala, por que que as coisas não dão certo? Por que que as coisas não mudam? É porque a gente não muda, né? Então, faz muito sentido isso que você falou, de a gente ir firme no nosso chamado, e seguir sempre o que ele pede, né, na obediência do Senhor.
E aí, já que você já soltou uma que você aprendeu em 2024, eu vou te falar a minha. Eu aprendi várias coisas em 2024, fiz várias conexões, mas acho que assim, o principal que eu aprendi, assim, que eu me reconectei, que eu tô assim, mais alinhada, é com a minha questão espiritual. Então, assim, fiz N cursos, fui várias vezes em São Paulo, para outros lugares, mas o que mais, o que mais pulsa assim, no meu coração é a questão do espiritual. A questão como eu aprendi conhecer, aliás, eu me permiti conhecer um Deus que eu não conhecia, Exatamente. que eu não sabia que existia um Deus dessa maneira. E só agora, olha gente, eu estou pensando, só agora com 40 anos, apesar que eu tinha 39, com 39 anos que eu fui conhecer. É, eu falo que minha história foi exatamente igual à sua. Eu conheci esse Deus ano passado também, né? Uma das coisas que mudou minha vida totalmente foi ter acesso a esse Deus que eu nem sabia que existia, né? Sempre soube que tinha um Deus lá, mas dessa forma, experimentando ele dia a dia, né? Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E 2024 foi o ano assim da velha Natália sair de cena e entrar uma nova, né? Que ainda está em construção, que ainda está evoluindo, mas que já mudou muita coisa. E é sobrenatural, assim. Aí eu acho que entra no que você falou. As pessoas em volta não estão na mesma fase, não conhecem esse Deus, mas é aí que a gente foi usada, né, para conhecer e agora a gente pode ser usada para também fazer com que as outras pessoas conheçam, né? De alguma forma, alguém pode ser tocado por uma frase, por uma palavra, e o Espírito Santo vem, entra e já faz, né, o papel dele que a gente não consegue fazer. Mas as pessoas ao nosso redor são impactadas. Algumas vão se afastar por causa dessa mudança, outras vão chegar, que foi o nosso caso, né? Eu vejo muito isso. A gente se conectar dessa forma, numa nova fase, as duas, né? É isso. Deus, ele nunca vai deixar a gente abandonado. Nunca. Ainda mais se a gente está servindo o reino, né? Então, ele vai fazer questão de trazer mais pessoas para próximo, para a gente continuar essa jornada aí. Porque ainda mais nós mulheres, né, Cá? Eu vejo hoje em dia um mundo onde as mulheres elas são inimigas uma das outras, competem a todo momento, né? E o quanto isso é prejudicial. E o quanto, se eu soubesse disso antes também, né, a minha vida teria sido muito mais fácil. Mas nunca é tarde. Nunca é Sim, tarde. O Senhor, ele tem um tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. sim. Eu gostaria de, pegando o gancho do que você falou, eu gostaria de fazer um comentário. As pessoas que vão, porque quando a gente entra nessa sintonia, nessa energia, as pessoas que vão, elas falam assim, não sei no seu caso, né? No meu caso, nossa, mas agora ela tá. Foi muito engraçado. Eu reencontrei uma pessoa que fazia muito tempo que eu não a via. E aí eu, nossa, assim, acho que do jeito que ela me conheceu e do jeito que eu tô hoje, eu sou uma outra pessoa. Nossa, o que aconteceu com você? Você tá tão diferente. Tá falando tanto de Deus, tá indo na igreja? Eu falei, não tô indo na igreja, Uhum. não é sobre isso. Exato. Uma hora a gente conversa, não é sobre isso. Aí quase eu falei o nome dela. Não é sobre isso. E Sim. é que eu não posso falar as pessoas, gente. O meu Sim. lema é esse. Então não é sobre isso, não é sobre, agora você está falando de Deus. Talvez eu, até quando eu fiz a live com a Ana Lucchini, que infelizmente não ficou salva aqui no meu perfil, ficou só no perfil dela, eu falei, eu tenho vídeos nas redes sociais que faz tempo, mas eu nunca havia falado Deus, falando sobre Deus. Por quê? Talvez eu tinha minhas crenças, e porque eu vivi coisas ali em cursos onde me limitaram. Mas, enfim, não é que Deus não andava comigo, é que eu não falava. E agora eu falo, as pessoas se afastam. Agora ela tá irmã da igreja, só fala de Deus. Mas, gente, como assim? Mas você não É, acredita? E às vezes, se as pessoas não acreditam, tá tudo bem, cada um tá no seu sim, momento, né? Igual você falou. E sim. às vezes é, a gente também não pode olhar com um olhar de culpa. Eu demorei para descobrir isso. Não, a gente passou pelo que a Exatamente. gente tinha que passar. Exatamente. E aí a gente tinha que passar por esse caminho, porque senão a gente também não teria encontrado. Já pensou passar uma vida inteira sem encontrar? Que triste.
Então, Tá, passamos pelo que precisávamos passar, da forma que passamos, ok, tá tudo bem. E agora, vida nova. Bora daqui exatamente. em diante. É exatamente isso. E eu tava, até hoje, o Senhor me deu uma palavra sobre o quanto a gente às vezes fica resistente para terminar uma fase da nossa vida, né? O quanto a gente fica ali batendo, né, dando murro em ponta de faca para que a fase não termine, e a gente quer lutar com a nossa força do braço, e o quanto a gente fica resistente a isso. E logo ele me trouxe a imagem do meu batismo, né? Quando eu me batizei agora no final do ano, ele falou, filha, é um renascimento mesmo, né? Você nasce de novo. E quando uma criança nasce, ela não nasce sabendo tudo. Ela tem fases. Então, que fase que eu tô hoje, que eu preciso aceitar que eu estou, para que eu possa ir para a próxima, né? E às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para falar, não, peraí, o velho passou mesmo, ficou para trás e agora eu começo de novo. E as pessoas ao nosso redor às vezes não entendem. E é o que você falou, a gente começa a ganhar apelido, a gente começa a ser zoada, às vezes até entre as pessoas próximas. E tá tudo bem, né? Isso que você falou, a gente não pode julgar, porque um dia eu, pelo menos, já estive no lugar delas. Eu não sabia, né? Eu não tinha esse conhecimento. Mas o quão é difícil a gente, às vezes, esperar o apoio das pessoas mais próximas e não ter. Só que, de novo, o Senhor, ele não nos abandona, né? Ele traz novas pessoas e as pessoas com o mesmo propósito. De nada adianta eu continuar caminhando com uma pessoa que vai me puxar para aquela velha Natália, não faz sentido, né? E aí ele sempre vai trazer pessoas para falar, ó, continua aqui, firma o corpo, né? Como diz a Ana, firma o corpo, que o processo não é fácil, não vai ser fácil, mas a gente tem que estar firmado em algo firme, né? Que é na rocha, que é Jesus, olhar sempre para a cruz, olhar sempre para o que ele diz sobre nós e não ter dúvidas, né? Eu acho que o inimigo ele vem primeiramente para atacar a nossa identidade, para falar que a gente ainda é aquela pessoa do passado, para remeter aos erros que a gente já cometeu. E aí a gente tem que essa mudança eu tive muito em 2024. Isso que você falou de fazer vários cursos e não ter a conexão com Deus, eu comecei fazendo muitos cursos no começo do ano, mas parecia que faltava alguma coisa. Eu ressignifiquei muita coisa, traumas do passado e tudo, mas parece que alguma coisinha ainda faltava. Foi quando eu comecei a aceitar Jesus. E aí eu comecei muito através das lives da Ana, né? Que aí eu fui me aprofundando cada vez mais. E aí fica a coisa completa, né? Mente, corpo e espírito. E também cuidei do corpo, enfim. Foi um ano Eu vi essa transformador na transformação, minha vida. acredita? Foi muito bom. É isso que eu falo nas pessoas que eu atendo. Não tem como a gente olhar só para a questão emocional e esquecer do espiritual e do corpo físico. Porque o que adianta a gente trabalhar a questão emocional da pessoa e aí a pessoa ela tá com o emocional ok, mas tá com o físico e espiritual lá no pé? Não vai dar certo. Não. Então é necessário olhar. E outra coisa que você falou também, pegando o gancho, eu estava pensando sobre. Olha só que é muito interessante, a gente não havia conversado sobre o que a gente ia falar na Não. live, vamos deixar fluir. E aí você falou uma coisa que, inclusive, eu pensei hoje de manhã, anotei no meu caderno. É muito importante, eu fiz até um post recentemente nas minhas redes sociais que eu fazia atendimento presencial, agora não vou fazer mais. E qual a reflexão que eu deixei sobre isso? É muito importante a gente entender que ciclos precisam ser concluídos, precisam ser encerrados. E tá tudo bem. Porque Exatamente. a gente está encerrando um ciclo agora para a gente escolher o novo. Para o novo entrar, o velho precisa sair. E isso em tudo na nossa vida. Às vezes, igual a Nath está falando, a gente está num novo, vivendo um novo momento. Adianta a gente ter. Não é que a gente vai romper com as amizades, não é nada Não, disso. Mas não. naturalmente as pessoas acabam indo porque estamos em energia diferente. Então, o que adianta seguirmos para lá, sendo que as amizades vão para cá? Não, Exatamente. não dá liga, não vai. E é sobre Exatamente. isso. Às vezes a gente fica lá no guarda-roupa. Eu, pelo menos, sempre dou uma olhadinha na casa inteira, dou uma olhadinha lá, guarda-roupa. Meu, não usei a roupa um ano, não vou usar mais. Eu Muito pego e tiro. bom. E vou fazendo isso na casa inteira, mas Sim. demora, mas eu faço. Sim.
e até olhar tudo aqui na casa inteira. E é muito importante isso. Às vezes a gente tá ali com uma coisinha quebrada. A gente, tá tudo bem, tá ali. Mas aquilo vai empacando a nossa energia. Vai permitindo que o novo não entre. Ou, como diz a nossa mentora, a gente vai abrindo brecha para as coisas acontecerem. Aí depois você vai exato, falar assim, nossa, mas Deus não quis que desse certo. Meu, mas você não fez sua parte. exatamente. Cadê a sua parte? Cadê a ação que você precisa fazer para o negócio fluir? Exatamente. É isso. Nada adianta a gente ficar só esperando, só orando. Ah, eu tenho, igual você falou, eu tenho uma área muito boa, espiritual, por exemplo. Se eu não estou me movimentando, se eu não tenho uma mente renovada, se eu não ressignifiquei meu passado, em algum momento o inimigo vai achar brecha para ir bem nesse pilar que você não está ainda, pelo menos em desenvolvimento, né? E ele vem, assim, eu falo que ele é tão sutil, né, que a gente não percebe. Às vezes, por ser algo que era comum no nosso passado, a gente acha normal. E a gente não se permite viver, de fato, essa nova criatura, nessa nova identidade, né? E aí, quando a gente está com pessoas ao nosso lado que nos ajudam, é muito mais fácil do que aquelas pessoas que nos colocam para baixo ou que não acreditam. E às vezes nem é por mal, né? Eu tô tentando olhar tudo com muito amor, assim, na minha vida. Quando as pessoas me falam algo que me desanima. Por quê? Porque eu sei que a pessoa tá numa fase difícil da vida dela. E aí isso só tá refletindo, né, nas coisas que ela fala. Porque tudo que a gente fala é o que a gente pensa, né? Assim como diz, né, o Senhor, sobretudo guarde o seu coração, né? Então tudo que tá no nosso coração é o que a gente acaba falando, que a gente acaba externalizando. Exatamente. Bom, quem nunca? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, tem tudo a ver com o que a Nath está falando. Estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, mas como você tá feia, como você tá gorda, como você é isso, como você é aquilo. Mas é muito engraçado, porque, tipo, eu tinha emagrecido, mas a pessoa tinha engordado. E aí eu pensei assim, gente, ela tá se vendo em mim. E aí eu deixei ela falando. E eu dei corda. E eu dei corda. Eu falei, mas o que mais você queria falar pra mim? E ela começou a falar coisas assim. Gente, ela achando que estava me ofendendo e eu Sim, percebendo o quão fragilizada ela estava naquele momento. sim, O quanto a autoestima dela sim. estava no pé, o quanto ela estava precisando de um cuidado, de um carinho. Exatamente. Então, isso que a Nath falou, gente, vocês não têm noção. Eu estou tentando achar aqui uma frase da última imersão que eu fiz, que falaram. Aqui, ó. Ambiente muda mente, experiências muda ambiência. Então, a hora que a gente começa a se conectar com novas pessoas, o único ruim que eu vejo é que cada um mora num lugar. É. Então, a gente conecta com a de Ribeirão Preto, com a de João Aham, Pessoa, com a de não sei aonde, com a de sim, Brasília. E aí a gente sim, vai ver muito longe para se ver. Não dá para marcar um sim, café, tem que marcar uma videochamada. A lá, a sim, Flavinha. A Flavinha, esqueci de onde ela é, do Paraná, não de Minas. Então, cada uma vai de um lugar, cada uma vai de um sim, lugar. Então, vamos aproveitar a videochamada. sim, Quem sabe Deus não permite que a gente more mais perto. Aí a gente pode tomar café com mais frequência. exatamente, Primeira. exatamente. Mas é muito real isso que você falou. E olha a importância da gente estar fortalecida, tanto no espírito quanto na alma, né? Porque se é uma pessoa que escuta isso que você escutou, mas não tá com o espírito fortalecido, com a mente renovada, automaticamente você pega isso para você e fala: Meu Deus, eu realmente tô tudo isso que a pessoa tá falando, né? Então a gente tem que estar sempre, é o que eu falo, a identidade é tudo. Quando a gente acessa a identidade que a gente é em Deus, como filhos, como filhas, comentários como esse, por exemplo, não vai te abalar tão fácil. Porque olha como você foi sábia de entender que a pessoa estava passando por um momento difícil. E aquilo dizia mais sobre ela do que sobre você, né? Então, assim, é muito importante a gente estar mesmo com esse espírito firmado mesmo na nossa identidade. Porque às vezes o inimigo usou essa pessoa mais fragilizada para te atacar, mas como você tá firme, você não se abala, né?
eu falo que a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, né? As pessoas com outros olhos. E às vezes eu até olho para as pessoas de como eu fui. Ainda tem muito que melhorar, ainda tem muito que evoluir, ainda tem muito que aprender, mas a gente já dá para ajudar alguma pessoa que está ali precisando do que a gente já tem, né? A gente já pode transbordar aí na vida de alguém. Sempre vai ter alguém precisando do que a gente tem já, né? Então isso é muito importante. Isso que você fez de deixar ela falar, às vezes foi bom para ela. Às vezes ela desabafou ali e pronto. Ajudou ela de alguma forma, né? Sim, com certeza. Eu vou pedir um favor para quem está online. Tem aqui uma setinha embaixo. Compartilha com os amigos. Só clica aqui. Às vezes, um clique que você faz, você pode levar uma palavra, uma mensagem para alguém que você nem sabia que estava Exato. precisando ouvir. E isso que a Nath falou, gente, presta atenção. Olha que maravilhoso. Quando você abre. É como, mais ou menos como se você tivesse assim, com os olhos vendados, e de repente você começa a enxergar. Então, de repente, você começa a ter consciência. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. As pessoas não vão mudar. Não adianta a gente querer que as pessoas mudem, Exatamente. elas não vão mudar. Quem vai mudar somos nós. E aí, igual esse exemplo, essa pessoa, infelizmente, ela não mudou. Recentemente eu tive com ela, enfim. Mas eu percebo o quanto eu mudei. Então, quando você tem a consciência, quando você trabalha, quando você faz terapia, quando você está fortalecida no corpo físico, no corpo espiritual, no corpo emocional, nada vai te derrubar. E você fica como uma rocha. Você sabe que você está aqui, você sabe para onde você vai. Exatamente. Muitas pessoas às vezes focam na velocidade. Estou aqui, vou chegar aqui muito rápido. E não é sobre isso, gente. É sobre ter a direção. É sobre saber para aonde você vai. Eu estava Uau. vendo um vídeo da Ana hoje, ela falou assim, mas pura verdade. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, assim, poxa, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho a minha identidade fortalecida, os meus propósitos, eu vou para qualquer lugar. Qualquer pessoa que me chamar aqui, olha, vamos para tal lugar, nossa, eu vou no Oba-Oba e vou, e não é sobre isso. Exatamente. Nossa, e isso que você falou, assim, para mim foi uma chave ano passado. Por quê? Igual você falou, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E ano passado, eu acabei me fechando mesmo e falando, não, agora eu vou só para onde o Senhor me mandar. Mesmo sem entender muito bem, né, ainda não ter essa proximidade com Deus. E Deus foi me mandando para alguns lugares eu falava, eu tenho que ir, não tenho que ir. E certa vez eu escutei até um culto, eu não me lembro o nome do pastor, mas ele falava. Às vezes eu pergunto para Deus até se eu tenho que ir na padaria, em qual padaria eu vou, em qual loja eu vou. E é muito bom sentir essa presença assim tão próxima de Deus, né? A ponto de saber que Ele está cuidando da gente de uma forma tão próxima. Então, esse Deus eu não conhecia. E isso que você falou assim faz muito sentido. A gente tem que estar 100% dependente, né? A Ana fala muito isso pra gente. O quanto a dependência é importante, a obediência é importante, mas eu só consigo obedecer se eu consigo ter essa proximidade, né, com ele, para saber o que realmente ele tá me pedindo ou se é coisa da minha cabeça, né? Sim, mas isso que você falou, Nath, nossa, olha, quem vê pensa que a gente tá tudo combinado, tem um script. Eu Não, faço não tem exatamente nada isso. combinado. Nada combinado. Eu faço exatamente isso. Às vezes eu tenho, assim, algumas coisas para resolver na rua, eu paro onde eu tô, respiro, falo, Jesus, é pra eu ir na onde primeiro? E aí, tipo, vem um lugar que nem tava no meu script, que daí eu pego, vou naquele lugar, gente, eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Às vezes eu até tô atrasada, vou, e aí lá acontece alguma coisa, tipo, eu reencontro alguém, ou eu consigo dar uma palavra para alguém, ou eu encontro alguém no caminho que estava precisando de ajuda. Então, quando a gente é, ouve a voz, que alguns falam que é intuição, outros já entendem que é a voz de Deus no coração da pessoa, a vida muda de uma maneira que vocês não têm noção. Você entra num fluxo, no Exatamente. fluxo. Eu não estou falando sobre prosperidade, não é dinheiro. Mas quando a gente entra no fluxo, Sim, gente, eles não têm noção. Sabe quando você acorda, dá tudo certo?
você encontrou quem você tinha que encontrar naquele dia, e você teve conexões com pessoas que você precisava ter, e de repente você faz uma conexão com uma pessoa que mora em outro país, que assim, tipo, você aqui no seu interior, na sua cidade, você não teria como conhecer, não teria como fazer conexão, porque o como, gente, o como é Deus que vai fazer. Se você for obediente, vai. Não dá nem para explicar, né? Não dá. Eu falo que é exatamente isso. O como é ele. Quando ele, às vezes, ele dá uma palavra que você olha para sua situação, você fala assim, impossível. Não tem como. Não tem como isso acontecer. Mas ele faz, né? Ele faz no impossível mesmo, e o quanto mais a gente depende, mais ele faz na nossa vida. E ano passado, uma das experiências, para mim foi a principal de 2024, foi eu ter ido para João Pessoa a primeira vez, né? Quando eu fui para João Pessoa sem entender nada do que estava acontecendo, assim, que foi acho que uma das primeiras vezes que eu escutei a voz de Deus e resolvi seguir, sem entender muito. E só fui. E o que Deus vem fazendo na minha vida depois dessa viagem é assim, é o que você falou, não dá nem para explicar. Mas contando resumidamente, a Ana fez a live, a imersão lá em João Pessoa, né, com a doutora Fernanda. Ela falou na quinta-feira que ia fazer a live, a imersão no sábado. Eu tava de férias do meu trabalho e eu decidi ir, assim, da noite pro dia. Falei, eu vou, o Senhor, o Espírito Santo me incomodou de tal maneira que foi a primeira vez que eu senti tanto incômodo e eu não sabia nem o que estava acontecendo e fui. Isso que você falou sobre prosperidade não ser o dinheiro, se eu tivesse olhado para minha condição financeira, eu não teria ido. De maneira nenhuma, ainda mais da noite pro dia, pegar avião, pagar absurdo de passagem, não teria ido. Mas como eu paguei essas passagens, como as coisas aconteceram, eu não sei te dizer. Eu não sei te falar. Mas o que Deus fez depois dessa viagem na minha vida, eu sinto que foi como assim, ele viu no meu coração o ato de coragem que ele precisava, né? E isso em 2024 também foi uma das palavrinhas que mais, assim, coragem. E viver por fé. Eu vivi muito por fé ano passado, por coisas que eu não vi, que eu tinha certeza que ia acontecer, mas não estava propício, né? E depois eu vou contando outros testemunhos, a gente faz outra live, mas isso que você falou é assim fantástico. Não dá para descrever quando Jesus entra na nossa vida, né? O quanto a gente se sente em paz. Eu tava meio aflita, ansiosa com a viagem, porque foi muito assim de última hora, mas no fundo eu falei, Senhor, se o Senhor tá me mandando ir, nada de ruim vai acontecer. Alguma coisa tem lá para eu ver, alguma pessoa tem para eu me conectar. Foi o primeiro evento presencial da Ana que eu fui, e olha que a Ana fazia quantos eventos aqui em São Paulo, do lado de Ribeirão, né? E eu nunca tinha ido. Fui lá para João Pessoa, 5.000 quilômetros da minha cidade. E tá tudo bem, porque eu precisava ter tomado essa atitude na época. E às vezes é o que a gente falou lá no começo, né? As pessoas, que doideira, o que ela tá arrumando, vai sozinha e não sei o quê, mas a gente tem que, às vezes, né, ouvir só a voz dele e silenciar as outras vozes que não vai agregar em nada na nossa vida. Com certeza. E eu lembro que você tá falando de toda a sua história, eu tô lembrando que eu via os seus stories, que de repente estava lá em João Pessoa. Bom, enfim, Foi. sempre muito. É maravilhoso. Comentando aqui, ó, a Fer falou, prosperidade não é dinheiro, mas atrai. Muito. Concordo, Fer. Por quê? Porque a hora que você entra no fluxo, qual que é o fluxo? Quando você ouve a voz de Deus, quando você começa, igual a Nath falou, quando você começa a ouvir a voz de Deus e ser obediente. Porque também não basta ouvir, tipo assim, eu sei que é para fazer isso, mas eu não vou fazer. É, Então, quando você começa a ouvir, quando começa a ser obediente, tudo vem. sim, Porque entrou no fluxo, entrou ali né, na frequência. E aí, exatamente. gente do céu, é muito maravilhoso. O como. Engraçado que eu tô falando aqui e tá vindo as músicas na minha cabeça. Mas eu tô de fone de ouvido, não sei se vai dar pra ouvir. Daí eu lembrei daquela música que até tocou no fim do evento da Ana lá, né? Sinto fluir. E é exatamente isso. Esse, E às vezes as pessoas ficam com um julgamento. muito. Ai, nossa, mas, cara, eu tô aqui atrasada. Por que eu vou passar lá naquele lugar? É longe.
E aí não vai. E aí deixa de fazer. E aí com isso vai acontecendo o quê? Não tenho nada para mostrar aqui. Vai criando. Aqui, a gente está aqui e vai criando camadas, 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 camadas. E a hora que a pessoa vai ver, ela tá aqui, mas tem tanta camada que ela não sabe mais quem ela é. Exatamente. Ela não sabe qual é a identidade dela, ela não sabe o que ela gosta de comer. Ela não sabe onde ela gosta de ir. Por quê? De tanta Exatamente. camada. E olha, isso que você falou, me veio a necessidade de aprovação, né? Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou querer agradar todo mundo. Eu vou precisar dessa aprovação das pessoas para que eu me sinta amada, porque eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem o amor que Deus tem por mim, né? Eu não consigo nem acessar esse amor. E o quanto isso cega mesmo as pessoas, né? Isso acaba. É igual você falou, as camadas, os bloqueios, né, vão cegando a gente. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue nem ouvir direito a voz de Deus. A gente não sabe quem a gente é, né? Exatamente. Isso é muito forte. Se a gente não tá. Olha só que interessante. Sem julgar ninguém. Sim, gente, sem julgamento aqui, pelo Sem amor de Deus, julgamento. hein? Você não sabe quem você é. Você não sabe para onde você está indo. Você está indo naquele efeito manada. Tipo assim, eu convivo ali num ambiente que se você não sabe, as, essa mão tá feia. As 5 pessoas mais próximas a você interferem na sua Sim, vida. Então, por exemplo, tipo, eu vou na academia todo dia. Talvez meu círculo, não vá na academia todo dia, mas eu não permito que eles me influenciem. Se eles não vão, ok, escolha deles. E se eu vou, ok, escolha minha. E eu pago o preço. exatamente. Até para amarmos a Deus, precisamos nos amar. Sim. Porque como que você, é o primeiro Exatamente. mandamento da lei de Deus, como é que você vai amar ao próximo se você não se ama? As pessoas, igual a Nath está falando, as pessoas elas estão tão preocupadas em agradar os outros, em fazer o que os outros querem, que o que elas fazem? Elas não se amam, elas amam mais os outros. Então, ela na verdade, ela não ama ninguém, porque se ela não se ama, ela não consegue amar o outro. E ela vai vivendo essa vida de mentira. Por quê? Exato. Porque ela não sabe quem ela é, ela faz tudo para agradar os outros, mas o que ela gosta? As pessoas que convivem mais perto, assim, de mim, elas falam. Outro dia eu encontrei com uma parente minha, ela estava contando como ela é. Falei, nossa, você me descreveu perfeitamente. Perfeitamente. Porque a hora que a gente entende que a gente não precisa ficar agradando, a gente também entende que a verdade é a verdade. É lógico que a gente não vai sair falando a verdade para todo mundo, Sim, assim, na cara, né? Tipo, você é isso, você é aquilo. Não. Mas dependendo ali da circunstância que você tá, você acaba falando a verdade. E aí a verdade, né? às vezes, só, exatamente. Mas a verdade liberta, né? E o A verdade. quanto viver assim, sabendo quem a gente é tão e é leve, né? E aí entra, eu acho que no fluxo que você falou, quando a gente entra na sintonia, né? Entra no fluxo que as coisas começam a fluir, porque pensa, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu preciso da aprovação de todo mundo, é uma vida pesada demais. É muito pesado. E às vezes é o que você falou do ambiente. Você está indo para um lado, as pessoas estão indo para o outro, mas se eu tenho uma mentalidade forte, eu não deixo isso me abalar. Mesmo com as críticas, mesmo com as pessoas falando, colocando até às vezes a opinião delas, a gente tem que seguir firme, né, em quem a gente é. E isso que você falou das camadas foi muito bom, porque se a gente se enxerga cheio dessas camadas, a gente não consegue ter a nossa essência, né? A gente não consegue ser a nossa essência. Eu lembro bem no comecinho, eu tava até vendo esses dias no meu Instagram, quando eu comecei a falar de inteligência emocional, de temperamentos, enfim, das coisas, no fundo eu sabia que não era aquilo que eu queria falar. Mas na hora eu falei assim: eu vou falar sobre isso porque eu tinha um curso, então eu aprendi no curso sobre isso, era uma coisa que eu gostava de falar, ensinava. Mas no fundo, sabe quando não era? E por muito tempo eu relutei.
em falar sobre Deus aqui no Instagram, por muito tempo. Até que a primeira vez que eu fui para o evento da Ana, lá em junho, acho que foi quando ela fez a despedida, né? Que ela foi para Paris. Que aí depois de João Pessoa, acabei indo para São Paulo no curso. Falei, João Pessoa já fui, vou para São Paulo também, né? Aí fui e lá eu recebi uma palavra profética de que não era para eu falar sobre inteligência emocional, que isso muitas pessoas falam, mas que era para eu falar mais sobre os meus testemunhos, sobre Deus, sobre o meu encontro com Jesus, enfim. E aí o Senhor foi trabalhando, né? No meu coraçãozinho, aos poucos, fui começando as lives, fiz algumas séries, depois parei, mas porque eu ainda não tinha essa identidade tão assim firme, né? A Mica falou, eu fui junto. Foi, Mica, foi essa imersão que você foi comigo, exatamente, que a gente se conheceu lá. Que linda. E a dona Flávia aqui, ó, já tô falando para todo mundo, viu, Flávia? Eu sei que eu não falei no seu particular, mas já vou falar aqui para todo mundo. A Flávia colocou aqui, ó, libertar do perfeccionismo. Perfeito. É isso. E a Flavinha vai fazer uma live comigo. A gente vai marcar para semana que vem, viu, Flávio? Estou Muito aguardando o bom. seu contato. Já quero assistir já. É, Flávia, vou laçar ela aqui, ó. Ela vai fazer a primeira live dela comigo, já está decidido já. Muito Só precisa definir o bem. dia. Faça, Flávia, faça, porque as mensagens, às vezes a mensagem que você tem, ninguém mais vai ter para falar. O Senhor, ele vai falar só no teu coração e essa palavra que você vai falar para alguém que tá precisando escutar, que é o que a gente falou no começo da live, né? Sim, eu nem sei se. Deixa eu ver se essa pessoa que eu quero falar tá aqui ainda. Ah, já foi. Mas eu falei para uma pessoa, não tem estar novos aqui. Falei, e eu, na verdade, serve para todo mundo, tá? É, a palavra que a gente carrega, a palavra que eu carrego, a palavra que a Nath carrega, a palavra que cada um que está assistindo e que vai assistir carrega é única. Gente, ninguém tem essa palavra. E o quanto mais você demorar para falar, o quanto mais você demorar para tirar essas camadas da sua vida e pôr a boca no mundo, e eu sugiro as redes sociais que ela vai falhar muito mais rápido, ninguém vai saber o que você carrega, o que você tem, a mensagem que Deus colocou no seu coração. Exatamente. É E sobre isso. é. E a Ana mesmo fala, né, que se a gente não for dar a mensagem, se a gente não for fazer a obra que ele pediu, ele vai usar outra pessoa. E eu tenho tanto temor nisso, sabe, Oká? Porque eu falo, não, eu quero fazer parte da festa. Eu quero, quando, né, o noivo voltar, né, Jesus, eu quero fazer parte. Então, isso é um grande temor que eu tenho no meu coração, ainda que eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu ainda acho que eu tenho que fazer mais. Mas eu venho orando, venho pedindo muito para o Senhor colocar no meu coração o que Ele quer que eu faça, né? Aí volta lá na nossa dependência do Senhor. Por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu não vou querer fazer algo da minha cabeça, sendo que eu não sei nem se vai dar certo ou se é isso. Mas uma coisa que eu não lembro se eu falei para a Mica que é mais, a gente precisa, não precisa ter certeza do caminho, do final, mas a gente precisa ter clareza do que a gente quer, que é o que você falou, né? Se a gente não souber para onde vai, qualquer lugar vai servir. Então eu tenho que pelo menos saber para onde eu vou. E como que eu sei? Eu pergunto para o Senhor. Eu, Natália, faço isso. Eu vou para o meu secreto, vou orar, vou pedir para ele vai me responder na hora? Não, porque não é assim que funciona. Mas quando eu sentir no meu coração que tá vindo as respostas, eu vou começar a me movimentar. Eu vou ter certeza? Não. Eu vou. Às vezes eu vou falar sobre outra coisa daqui 10 anos, eu não sei. Mas eu preciso começar. Né? É o que você falou, a obediência sem a ação de nada vale. Que lindo. É sobre isso mesmo. É, é assim, é que eu quando eu ouvia a pessoa falando isso, eu juro que eu não entendia. Que ela falava assim, a gente vai andando e Deus vai colocando no chão. Eu não entendia muito Uhum. bem como era essa questão. E hoje, depois de um tempinho que se passou, que eu mudei muitas coisas na minha vida, eu consigo entender essa fala. É tipo assim, meu, nem sei como aconteceu. De repente as pessoas aparecem, de repente as conexões, de repente. Eu falo, ó, vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu acho que Deus tá tendo WhatsApp, porque
tem algumas coisas que não, assim, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas tem certas coisas que, tipo assim, você fala pra pessoa, mas você tá ouvindo oração, ora escondido, como é que é? Porque às Exato. vezes é tipo assim, você fez a oração, tem coisas que eu, tipo, acabei de falar, olha Jesus, tal, 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 tal. A hora que eu pego o celular, a resposta já tá ali. Nossa, Exatamente. Jesus. É tipo assim, ele me falando assim, viu, ó, tô fazendo assim rapidinho algumas coisas pra você não desistir, mulher. Vai em Exato. frente. Nossa, é exatamente isso que eu ia falar. Como que a gente entende, né, que a gente vai dar o passo e Deus vai dar o chão? Experimentando. Não tem como eu saber e eu acreditar e ter fé se eu não experimento o milagre. Só que como que eu experimento o milagre? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa. A fé sem obras, ela é morta, né? Não adianta eu ficar orando na minha casa e nada fazer. E isso que você falou de pedir, Deus fazer, é muito real, gente. É experimentando mesmo, sobrenatural, e é nos detalhes. Eu falo que Deus é um Deus de detalhes. Se a gente não estiver atento, ele está fazendo milagre a todo momento, todo dia. Não tem um dia que ele fala, não, esse dia eu vou surpreender todo dia. É nos pequenos detalhes, é uma música que você escuta. Deus, ele fala muito comigo através de louvores. Muito. É assim, é sobrenatural que ele fala comigo através de músicas. Então é isso. Mas se eu não tô atenta, né? Vai passar despercebido, eu não vou sentir a presença, eu não vou conseguir confiar para dar o passo e ele dar o chão. E assim vai, né? Sim, com certeza. Ai, gente, por isso que eu falo, ó. Quem vê pensa que a gente se fala toda hora no WhatsApp, que é muita conexão. Então, ó, para Muito. vocês entenderem, quando você entra no fluxo, as pessoas que estão na mesma sintonia que você, elas aparecem. Talvez não de forma assim presencial, que você consiga abraçar, apertar, mas Deus dá uma ajudinha e vai de forma virtual. Vai de forma de live para Exato. contar para vocês como que é o dia a dia. Talvez Sim, não esteja, talvez a pessoa esteja ouvindo aqui, ou vai ouvir depois, e fala assim, gente, está fazendo sentido nenhum, mas ouve até o final. Que às vezes é uma palavrinha que você vai ouvir, às vezes é uma frase, às vezes é o jeito, às vezes eu falo de uma maneira, a Nath fala de outra, e às vezes é isso, que vai virar uma chavinha na sua cabeça e vai te passar um código tão poderoso que sim, você vai, a partir dali, mudar a sua vida. exatamente. É exatamente a forma como cada um fala, né? Sim. Olha, Amanda. A Amanda vai fazer uma live comigo também. Já sei até o tema. Isso é maravilhoso. Feliz por ter me conectado com vocês através da Ana Ah, Luquinha. que linda, maravilhosa. E o poder, né? Eu fico pensando, gente, se a Ana não tivesse dado um sim lá atrás, olha o quanto de coisas que estão acontecendo por causa do sim que ela deu, né? É lógico que quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo, né? É Deus que vai fazendo tudo acontecer. Mas por causa dela, a gente fez a mesma imersão, fez a mesma mentoria, se conectamos aqui, estamos aqui hoje. E o quanto é poderoso mesmo a gente obedecer, que foi nada mais do que ela fez lá atrás, né? E o quanto, às vezes, Deus está esperando de nós para gerar um movimento e alcançar mulheres assim que a gente nem vai, né, nem vai saber quem, nem vai ter noção da quantidade de pessoas que a gente vai alcançar para ele, né? Sim, com certeza. Eu vejo muito essa necessidade de mulheres se encontrando com o mesmo propósito. Não é aquele negócio assim de encontrinho, ai, uma inveja da outra, ai, você tem o carro um caramelo e eu também queria. Não é sobre isso, Exato. gente. É sobre mulheres se reunirem com o mesmo propósito. Qual o Exato. propósito? De evolução, de buscar Deus, de ter todos os corpos equilibrados, de ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida tranquila. Exatamente. E o quanto a nossa mudança, né, que é o que você falou, a gente não muda o outro, mas é o quanto a nossa mudança reflete no outro. E às vezes o outro, por ver a nossa mudança, acaba falando, aí, peraí, o que essa pessoa tá vivendo que eu não sei, né? E o Pablo, ele fala muito isso, né? Ele fala que tem fases. Tem a fase da zoação, tem a fase das pessoas te desacreditarem, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar para você e vão falar, como que você fez? Que eu também quero fazer, né? A gente não pode desistir. E é andar junto,
é fazer movimento, é fazer live. Isso que a Ká falou é muito poderoso. A gente usar essa ferramenta que a gente tem do digital, né? A gente não consegue estar junto, mas a gente consegue estar aqui online. E eu sou muito assim, eu não gosto de fazer nada sozinha. Como uma boa sanguínea que sou, gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas, gosto de estar sempre com pessoas e por isso que me encantou muito a forma como a Ana conduz os eventos, né, as mentorias, e eu aprendi com outras mentoradas dela também. Mas é isso, eu falo que o movimento é estar junto, é pegar uma na mão da outra, é ajudar, é fazer acontecer, sem isso que você falou, sem inveja, sem julgamento. A gente somos mulheres perfeitas? Não somos. Estamos bem longe de ser. Mas a gente busca o que a maioria não busca, né? Eu falo que Deus ele despertou a gente para que a gente comece a levar a luz para essas mulheres que ainda não encontraram essa luz. Então, o quanto é importante esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? A sensação que eu sinto em muitas situações é essa mesmo. Parece que, tipo assim, o mundo tá indo para lá e eu estou indo para o outro lado. É essa sensação. Exato. E às vezes dói mesmo. É um processo que às vezes parece solitário, mas não precisa ser solitário, né? Não precisa. A gente sabe, pelo menos eu, você, as meninas aqui, sabem que a gente tem os movimentos, tem as mentorias, tem as aulas, a gente sabe pelo menos que tem mulheres no mesmo propósito que a gente. Mas eu falo muito assim, o Senhor está falando aqui no meu coração. Se a gente não continuar esse movimento, às vezes a Ana não vai alcançar a mulher que eu vou alcançar, que você vai alcançar através do seu movimento. Então é a gente dar continuidade mesmo para isso, né? Eu falo que é um propósito. Não é um cargo, não é um emprego, é um propósito. É a gente vir servir, né? O que Deus já propôs na Bíblia, né? Sermos auxiliadora dos nossos maridos, né? Das pessoas ao nosso redor. E o quanto o mundo está em falta com isso hoje, né? Sim, infelizmente. E. Ai, travou? Não, para mim tá normal. Tá me Ah, ouvindo? tá. Não, tô. É que Tá? deu um tilt aqui, eu falei, travou. Às vezes é a internet. O quanto é maravilhoso, o quanto eu não vou ficar cantando aqui, que eu não sou cantora, mas o quanto Deus faz infinitamente mais. E aí, Muito. às vezes, eu me pego pedindo assim, por exemplo, Deus, Jesus, eu quero uma caneta rosa de pompom. E ele vem com algo assim que eu nem imaginava que eu merecia. E é sobre isso. O Isso. quanto lá atrás eu pedi por pessoas que tivessem na mesma frequência que eu, que tivessem os mesmos objetivos. Sim. Mas eu não fui tão específica assim com Deus, porque ele ouviu minhas orações, entendeu? Só que eu Sim. falo, Jesus, coloca pelo menos uma aqui, assim, que dá pra apertar, essas coisas assim. Ou faz mais eventos pra gente se ver. Sim. Sim. Gente, isso que você falou é assim, ó. O quão específico você está sendo no pedido. O quão específico você fala para Deus, né, que você quer. Porque assim, gente, Deus ele sabe de tudo. Só que ele quer que a gente fale para ele quer que a gente tenha esse relacionamento com ele. Eu vou contar um testemunho bem breve assim do meu relacionamento com o João. No meio do ano, em junho, eu escrevi uma carta para o meu futuro marido e eu não tinha ninguém na minha vida. Eu tava assim, sem ninguém, não tinha nem pretensão de ter alguém, porque eu tava tão focada nos movimentos, nas mentorias. E eu escrevi essa carta e escrevi tudo o que eu queria num futuro marido. Detalhes, escrevi detalhes. E aí o João apareceu na minha vida em novembro, né? Quase no finalzinho do ano, eu nem esperava. E exatamente da forma que eu escrevi. Então, gente, sejam pontuais. Especifiquem. Eu falo que Deus é o nosso Pai. Ele quer nos dar o melhor. Só que como que ele vai saber, né? Se a gente não pedir, se a gente não entrar ali em contato, não falar, para que ele nos prepare para que a gente receba a bênção. Porque também nada adianta a gente pedir e a gente não tá pronto para receber. Exatamente. Então a gente tem que ser muito específico nessa parte aí também.
Não, ó, olha só, eu vou contar uma coisa sem citar nomes, ó. Tem uma amiga minha que ela mudou de cidade, ela morava aqui na minha cidade e mudou de cidade. E aí ela me contando da casa nova dela, tal, não sei o que, né? Aí ela falou assim, cara do céu, a casa é exatamente do jeito que eu pedi. Mas, na hora que eu pedi, eu esqueci de pontuar alguns detalhes. E aí ela falou Aos assim, ah, detalhes. é os detalhes, entendeu? Mas no caso dela, assim, tá tudo bem, não tem tanto problema. Mas ela faz, se tivesse esses detalhes ficaria muito melhor. Mas é exatamente isso que a Nath está falando, gente. Eu estou fazendo uma analogia porque talvez você compreenda de uma outra maneira. Quando a gente vai pedir algo, Deus já sabe o que a gente está passando, Deus sabe o que a gente está. Nem, por exemplo, vou citar uma situação. Deus sabe que você está sofrendo, Deus sabe que você está num relacionamento abusivo, Deus sabe que você não para de ir no hospital porque você está com crise de ansiedade, crise de pânico, tomando um monte de remédio. Ele sabe, ele está vendo, mas você tem que falar. E a falar, gente, não é falar na rede social, não é pegar o seu celular e falar na rede social o que você está sentindo, o que você está passando. Não é falar, às vezes, com outras pessoas, é falar para Deus. Deus, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu gostaria de melhorar. Só que também faça uma ação. Porque às vezes o povo só fica lá, pedindo para Exato. Deus, não faz nada, não levanta da cadeira, não entende, quer jogar. Ai, gente, eu quero estrangular o povo que fica colocando toda a culpa em Deus. Tudo a culpa em Deus. Gente, poxa, faz É, a sua parte. cadê a Ai, autorresponsabilidade, né? ai, eu tô doente porque Deus quis. Ai, gente, ai, às vezes o povo não quer nem ser meu amigo por causa das coisas que eu falo, mas às vezes eu seguro a língua, tá? Aí eu falo, gente, mas você toma Guaraná o dia inteiro. Que alimentação saudável você tem? Você não faz uma atividade física, você quer que Deus faz o quê? Exatamente. É o que a Nath falou lá no comecinho, que eu quero deixar o povo curioso para quem chegou agora depois de assistir a live desde o começo, que a Nath falou, você tem que plantar para colher. O que é que você está plantando? Exato. Você vai colher o que lá na frente? Aí tem gente que tenta me desanimar da atividade física. Eu falo, eu estou plantando. Vamos ver o que eu vou colher lá na frente. E você? A Uau. pessoa fica muda. Exato. Deixa eu só ler o que a Amanda colocou. Eu digo isso em relação ao meu esposo. Eu esqueci de alguns detalhes. Tem uma amiga nossa em comum que também, não vou citar nomes, mas ela tem um detalhe que ela esqueceu que ela fala aqui hoje que eu mais tá pegando lá. Mas 90% do que eu escrevi, É, vocês estão vendo? Deus é Deus dos detalhes. é, É Deus dos detalhes. exatamente. E a gente fica ali se limitando, pedindo pouco, achando que a gente não Exato. merece. Outro dia eu fiz uma reunião, enfim, aí a gente fez uma visualização. E eu não, tipo, eu não ligo para carro, essas coisas, né? E a moça na visualização, ela, ai, imagina você no seu carro, que tudo por dentro é caramelo. Gente, eu tô apaixonada agora no carro, que caramelo por dentro. E eu nem ligo para carro. Então é sobre É, isso. O carro que Deus vai preparar, gente. Então, assim, não fica se limitando, às vezes as pessoas se limitam. Não, eu não posso ir para São Paulo fazer um curso. Aí eu. Para, gente, de se limitar. Na última imersão que eu fiz, eu fiquei lá sexta, sábado, domingo e segunda. Eu moro 5 horas de São Paulo. A moça que morava lá em São Paulo falou assim: nossa, é a primeira vez que eu venho, então que eu vou embora, não sei o quê. Aí eu contei para ela, falei: você não tem noção do que eu faço normalmente para vir ver curso aqui em São Paulo. Eu saio da minha cidade meia-noite e meia, uhum, eu chego na Barra Funda 5:30 da manhã, dou uma enroladinha, tomo um café da uhum, manhã, né, umas 6:30, 7 horas, já começo o rumo da onde é o curso, sim, chego no curso, fico no curso o dia inteiro, vou embora, mais sim. 5 horas de viagem para chegar na minha cidade, e se às vezes eu chego, tipo, na madrugada do domingo, não dá nem tempo de dormir e a semana segue. E você tá com preguiça de pegar 2, 3, não sei quantos metrô pra vir aqui, ah, me poupem. Mas é aí que entra a questão do movimento, né? Aí você fala, poxa, a pessoa mora na cidade e não quer. Mas o quanto Deus está vendo você sair da tua cidade de madrugada, ir para lá, se desenvolver, buscar e depois, entendeu? É esse fluxo, é esse
fluir, que a gente vai começando a entrar e Deus, ele honra cada passo que a gente dá em direção ao nosso desenvolvimento ou a palavra dele, enfim. Ele gosta, né, de movimento. Eu falo que quanto mais a gente se movimenta, mais ele vai derramando porçãozinhas pra gente, mas ele vai, né, a gente tá plantando, que é o que você falou, né? Exatamente. E aí, assim, eu só abriria um parênteses e falaria assim, enquanto né, eu vejo o movimento, Deus vê, eu vejo tudo isso, tem aquelas pessoas que julgam. Nossa, porque tem gente assim que fala assim, aquela lá, ah lá, tá passeando de novo em São Paulo, Natália. Olha lá a cara de novo lá, ó. Ainda tá até postando que tava no shopping lá. Que de vergonha. Você não tem nem vergonha na cara, largou o marido e o filho aqui em Bauru pra ir lá passear no shopping. Acha bonito ainda postar. Exatamente. E ainda tem quem falha, mas tá tirando dinheiro da onde? Que tanto viaja? Que tanto vai. Gente, vocês não sabem os perrengues, é o que a Caia falou. Eu também, quantos ônibus de madrugada eu peguei aqui em Ribeirão? Cheguei lá também em São Paulo de madrugada. Então, assim, a gente tá buscando, né? A gente tá querendo evoluir, querendo estar mais próximo dessas pessoas. É a ambiência, não adianta, a gente tem que buscar. As pessoas não vão bater na nossa porta, né? Falando, ó, vem cá, deixa eu te levar para o curso, ou o curso vir até nós. Não existe isso. Eu falo que quem tem essa mentalidade ainda é uma mentalidade um pouco infantil, né? De achar que as coisas, que o mundo é cor-de-rosa, que tudo vai acontecer, que vai chegar até mim, e não é bem assim, né? A vida adulta, ela nos pede para que a gente esteja em movimento e às vezes assumir alguns riscos, né? Porque eu entendo você, como é difícil para uma mulher ir de ônibus para São Paulo. Eu não sei se você foi sozinha, né? Eu não sei como que você foi, mas para mim era difícil ir sozinha para São Paulo, chegar lá no terminal, pegar o Uber. Assim, não é fácil, mas a gente está buscando. E até você me lembrou de um testemunho rapidinho que eu vou contar. Eu fui numa imersão lá e geralmente eu ficava ou de um dia para o outro, né? Dormia lá em algum hostel, algum lugar, mas dessa vez eu fiz bate e volta. Eu fui de madrugada, cheguei lá de manhã, tomei café, fui para a imersão, saí da imersão, fui para a rodoviária e voltei para Ribeirão. E eu tava tão cansada, eu saí de lá tão cansada da imersão, e na hora que eu cheguei lá no terminal rodoviário, era aqueles ônibus grandes de 2 andares e eu tinha comprado o assento comum, né? O normal mesmo. E aí, na hora que eu cheguei na fila, o motorista falou assim: O seu é leito? Eu falei: Não, o meu é o normal. Ele falou: Ó, tem uns leitos sobrando aqui que ninguém vai usar. Você não quer? Pode usar. Falou pra mim e para umas outras moças que estavam na fila. Eu falei: Nossa, se não tiver problema, eu quero, porque eu tô muito cansada. Eu falei pra ele. E aí eu fui. E assim, nisso o Senhor falou comigo: Filha, eu nunca vou te abandonar. Né? Ele viu o meu movimento, ele viu o tanto que eu me esforcei para fazer aquilo. E aí no final ele falou: vai aqui no leito, descansa, vai dormindo tranquila. E aí eu falei: não, realmente, ele vai. Então surpreendendo no meio do caminho, né? E da coisa boa sempre, né? Deus é muito bom. Sim, isso. Você dando esse depoimento, eu lembro da penúltima vez que eu fui pro evento, aquele que a gente foi sexta, sábado e domingo. E a Carla sempre quer mais, né? Fui na palestra lá no final do domingo. A hora que eu saio da abençoada da palestra, eu descubro que o último ônibus que ia de São Paulo para minha cidade era 11h30 da noite. E já era tipo 11h29, não tinha humanamente impossível chegar na Barra Funda. Sim. E Deus me preparou um pouso para dormir em São Paulo mais uma noite. Gente, é sobre isso. Quando a gente está no fluxo, é o que a Nath falou, quando a gente está no fluxo, quando a gente está fazendo a movimentação. Porque as pessoas, quem não está no fluxo, talvez não vai entender o que eu estou falando, mas escuta. É necessária a movimentação para tudo. Oração é orar com ação. Não adianta eu orar ali na minha casa. Ai, não adianta eu orar ali na minha casa, tal, não sei o que, se eu não fizer ação. Se eu não der minha cara a tapa. Se eu não for fazer coisas diferentes todos os dias. Entende? A ação, ela é necessária. E a que a Flavinha colocou, Deus é bom o tempo todo. E muito interessante que eu tive que dormir essa noite a mais em São Paulo, que não estava programado, que eu sempre volto no domingo, independente se no começo da segunda ou não. E aí
mas eu vim com um versículo da Bíblia no meu coração, assim. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Se eu não foi para eu estar na minha casa no horário que normalmente eu tô, é porque tudo coopera para o bem, tá tudo bem, não adianta ficar nervosa, e tem que ser desse jeito, e tá tudo Exato. bem. E é isso. Eu comecei a ter esse versículo como um lema de vida, sabe? Porque é exatamente isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem como, gente. Se você está indo servir, se você está indo buscar desenvolver alguma coisa assim, o mal ele pode vir, pode, porque a gente, né, tá no mundo. Mas essas coisas de tipo assim, atrasou, não cheguei no. Não, se você se programou e deu tudo certo, mas alguma coisa aconteceu para atrasar fora do seu controle, tá tudo bem, tudo coopera pro bem mesmo, né? Eu me lembrei de quando eu fui fazer o lançamento do livro, do capítulo que eu escrevi lá com as meninas. A minha mãe, ela até, não sei se ela tá aqui na live ainda, ela foi junto comigo. E o nosso ônibus para sair daqui de Ribeirão atrasou demais. Mas atrasou assim muito. E eu não tinha feito escova no cabelo, eu não tinha feito a unha, eu tinha preparado para fazer tudo lá, porque eu ia chegar antes, tudo. E começou a atrasar, começou a atrasar. Na hora o Senhor me trouxe. Tudo coopera para o bem. Na hora eu descansei. Eu falei, eu vou esperar, tá tudo certo. Aí chegou um outro ônibus depois, mais tarde. Chegamos em São Paulo. Fiz tudo com calma, lógico que não com tanta calma igual eu queria, mas deu tudo certo. Então, às vezes são os pequenos detalhes que às vezes a gente fica tão apreensivo de querer estar no controle de tudo e não é bem assim, né? Às vezes o Senhor, ele realmente ele tira a gente do controle para mostrar, ó, quem comanda aqui sou eu, né? Fica calmo, entrega seu coração que vai dar certo. E no final tudo dá certo mesmo. Sim, com certeza. É... não tem jeito. É que eu vou ficar repetindo a mesma coisa. Mas eu fiquei visualizando o que você falou. E enquanto às vezes. Calma. Não. O que eu gostaria de falar é assim: às vezes as pessoas veem a gente falando assim, tão suave, que tá tudo certo, que não sei o quê, lá lá lá. Acha assim, gente, esse povo não tem problema. E, assim, problema a gente tem, mas sabe qual que é a diferença? A forma que a gente resolve os problemas. E Exato. aconteceu um problema que eu não vou expor aqui nas redes sociais, que é bem complicadinho. E aí eu comentei com uma pessoa ontem, falei assim, mas Deus viu que a minha vida estava tão calma, tão tranquila, tão maravilhosa, que ele falou, meu, eu vou colocar esse problema, essa bucha na mão dessa criatura, que eu quero ver como que ela vai resolver. E eu já entendi o porquê que Deus colocou esse problema na minha vida. Porque depois que aconteceu, eu dou o testemunho. Porque vai acontecer algo lá na Sim. frente. Mas assim, tipo, gente, não tem lógica acontecer um negócio desse. Depois é que eu não gosto de ficar expondo detalhes da vida, ainda mais em tempo real, quando está acontecendo. Mas depois Sim. ainda vou contar sobre isso. Então entenda também que não é porque a gente está se expondo, não é porque a gente está dando depoimento, não é porque a gente está aqui falando que a gente não tem problema. Nós somos seres humanos, Uhum. não somos perfeitos e as coisas acontecem, tá tudo bem. Acontece. Exatamente. É o que você falou. O que que muda? A nossa visão, né? Muda em quem a gente confia que está acima de nós, que está acima do nosso controle, que é Deus. Então, quando eu confio, eu sei que até algo muito ruim não foi porque ele quis, mas se aconteceu, é quem eu confio, né? Quem eu confio, ele tá ali sempre cuidando de mim, mesmo nas situações ruins, que a gente não tá livre, né? Assim como Jesus falou, né? É, no mundo haverá aflições, mas não se preocupem, pois eu venci o mundo. Então, a gente tem que olhar sempre para ele, sempre para o nosso ponto ali, né? Nosso ponto forte ali, que é Jesus. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E a gente já tá mais de uma hora Eu aqui. acabei de ver isso. Agora que Gente, eu para uma live que nem tinha roteiro, script, nada, estamos há mais de uma hora. Isso que é o fluir do Espírito Santo, né? É maravilhoso. sim, com certeza. Então vamos aproveitar. Quem está aqui ao vivo, gostaria de fazer um comentário, gostaria de te perguntar algo,
fale agora, ou cale para sempre, pois quem antecipa governa e quem está assistindo ao vivo tem como interagir. E se a pessoa está assistindo Exatamente. depois, gravado, corre seguir a gente lá no Instagram para acompanhar ao vivo. Apesar que também a gente pode fazer live no YouTube também. Só a gente aprender que a gente faz. Sim, eu nunca fiz por lá. Não. É algo que Eu a gente. coloco as lives do Instagram no YouTube, mas nunca fiz Que legal. live no YouTube. Mas sempre tem a primeira vez, lógico. Exatamente. Exatamente. Ah, mas foi Ó, muito a bom. Nath entrou aqui. Eu gostaria de. A Nath aqui da minha cidade. Gostaria de deixar um beijo para você. Eu tô sabendo que a senhora está assistindo todos os meus vídeos, viu? Muito obrigada pela audiência. Muito bom. Também queria agradecer quem tá aqui, quem entrou, o Matheus, o João, todas as meninas que estavam aqui também, minha mãe, a minha sogra, vi que ela entrou também, maravilhosa. E agradecer mesmo também ao que o Senhor tem feito, né? Na nossa vida, o que ele fez aqui hoje, proporcionar esse encontro. Isso é o que eu falo que é o que conta, né? É o que deixa o coração quentinho, assim, que a gente tá indo no caminho certo, né? Sim, Isso com é bom. certeza. Eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui presente com todas as pessoas e principalmente a Nath, por ter assim decidido, escolhido estar aqui, por você contar sobre a sua vida, que eu tenho certeza que quando a gente dá exemplos da nossa vida, pelo menos eu entendo muito melhor quando a pessoa quer explicar algo, que eu vejo ali na dinâmica como que é. Sim, Eu gostaria de agradecer demais a você. Falar que a sua história é linda, é maravilhosa ali, pelo pouco que eu acompanho, pelo pouco que a gente se falou. sim. E eu tenho certeza, até arrepia, que grandes coisas estão por vir. Amém. É só o começo. Eu tenho certeza que o Senhor já tem grandes coisas para sua vida também. O seu coração, dá para ver que é um coração muito bom, muito genuíno, assim. Desde quando eu te conheci pessoalmente, dá para sentir a energia que você tem, assim, de já querer fazer acontecer. Isso é muito importante. E obrigada de novo de você ter me chamado para fazer a live. Gostei muito. Te agradeço muito por compartilhar um pouco da sua história aqui também, enfim, por tudo que a gente conversou. Acho que foi um fluir, literalmente, né? Que a gente falou de conexões que se encontram para realmente fluir aí e somar na vida das pessoas de alguma forma. Espero que a gente tenha ajudado alguém aqui nessa live, que vá ajudar alguém que vai assistir ainda. Muito obrigada, que seja a primeira de muitas. Sim, E eu vou pedir um favor para quem assistiu até aqui. Você viu que há alguma coisa que a gente falou, fez sentido, você gostou, compartilha. Compartilha que tem mais pessoas que também precisam ouvir a palavra, precisam ouvir uma coisa para refletir sobre a vida. Ajude as pessoas a tirarem as camadas. Lembra que eu falei sim, das camadas? Gente, eu preciso de um fone de ouvido novo. Ó, toda hora me então, vamos ajudar as pessoas a tirar as camadas. E como que a gente ajuda elas? Compartilhando o conteúdo que você gosta. sim, É tudo de forma orgânica, gente. É dois botõezinhos que você aperta e você transforma uma vida. exatamente. É maravilhoso demais, né? Demais. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ó, Amém. um beijo. Um beijo. Com essa mão estourada. Quem viu nos stories entende. Eu vi mesmo. Mas é o preço, né? A gente É, tem que estar firme. Obrigada, e é isso aí. viu, Ká? Beijo. Obrigada. Beijo, Deus boa noite. abençoe. Amém. Deus abençoe você. Beijo, E gente. até a Boa noite. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.